Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados. E Paraíba de Prêmios. E como tudo no Brasil começa depois do Carnaval, o Degustando Conversas começa uma nova fase agora depois do Carnaval. Vamos aqui trazer para vocês um novo cenário, mudanças gastronômicas e muito mais novidades nesse ano de 2018. Espero você todo sábado aqui na TV Borborema, programa Degustando Conversa, apresentado por Fábio Maia. E o Degustando Conversas de hoje está todo especial para você de casa. Passamos o Carnaval, o Brasil começa a funcionar e temos hoje um prato todo especial para a nossa convidada de hoje, minha amiga Simone Guimarães, engenheira, que você vai conhecer um pouco da história dela. E para degustar, teremos o rocambole de bacalhau. E o bacalhau, ele faz parte hoje da gastronomia brasileira, o que não dizer também da gastronomia daqui do Nordeste. Nós sabemos que o bacalhau durante muito tempo ele foi muito utilizado na nossa gastronomia, tanto é que houve uma inversão de valores, inversão inclusive de padrões. O bacalhau durante muito tempo era uma comida para quem tinha uma classe economicamente desfavorecida e hoje é um prato um pouco mais requintado, um pouco de um valor muito mais elevado ao que a gente tinha. Mas é lógico que a delícia do bacalhau não deixou de existir, principalmente quando a gente pensa em Semana Santa. Mas hoje nós vamos trazer esse prato especificamente para a nossa convidada. Para cozinhar o rocambole de bacalhau, nós vamos precisar de 200 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado, 200 gramas de queijo prato, uma cebola picada, uma tomate sem pele picada, cebolinha picada, um dente de alho amassado, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, azeite para refogar e 20 centímetros de massa de pastel. Utensílios: uma panela pequena, um refratário e papel manteiga. E depois de todos os ingredientes postos aqui no nosso mise en place, vamos cozinhar. Primeiramente vou colocar aqui nossa panela, está aqui no nosso fogão. Tem que ter cuidado, porque isso é um fogão industrial, que eu gosto muito de usar para alguns pratos. Ele esquenta rapidamente, então você tem que ter muito cuidado. No fogão convencional você não vai ter tanta preocupação com essa questão da temperatura. Eu vou colocar o azeite, tá? Quero preparar o recheio primeiro do meu rocambole, tá? Depois a gente vai preparar a nossa massa. Mas primeiro o nosso recheio. Vou deixar aqui aquecer. Eu sempre gosto muito de deixar aquecer antes de colocar tanto a nossa cebola como o nosso alho. Até para ficar na temperatura bacana, você consegue perceber isso botando na mão. Então você consegue entender isso. Lembre-se o seguinte, a gente às vezes tem mania de quando está cozinhando de deixar a cebola passar do ponto, o alho passar do ponto. Nada pior do que você ter o alho escurecido. Fica horrível o sabor, contamina totalmente tudo aquilo que a gente tem e você tira o principal do alho e da cebola, que é o aroma. Você incensa completamente em qualquer cozinha quando você tem o aroma. Alguns preferem colocar o alho primeiro. Eu particularmente sou daquela gastronomia que escolhe colocar primeiro aquilo que é mais resistente, nesse caso a cebola, tá? Para depois colocar o alho. Mas enfim, aí depende muito de opção, não vou entrar muito em detalhe. Esses estalos gostosos que vocês estão escutando aí já é a lenha já, o forno aqui, a lenha já a todo vapor aqui ao nosso lado, já deixando aqui já praticamente pronto para quando a gente preparar o recheio, preparar a nossa massa e colocar ela já no forno aqui de lenha. Eu particularmente, o forno de lenha me remonta muito à minha família, eu gosto muito. Minha avó que tinha, meu avô eu não conheci, mas minha avó, mãe da minha mãe, tinha uma casa centenária, tinha não, né? A família tem hoje uma casa centenária do interior do Rio Grande do Norte e tem lá uma casa centenária que a gente, quando menino, ia muito para lá, hoje muito menos. Mas enfim, ia muito para lá, se encontrava sempre na Semana Santa e na festa da padroeira, né? O que seria de uma cidade de porte menor sem a festa da padroeira. E a gente ia muito. E lá tinha um fogão inglês, que era um fogão a lenha, e onde era preparado todos os quitutes, enfim. E era uma delícia. É o que a gente chama hoje, ou o que a gastronomia chama hoje de comfort food. São determinadas comidas ou determinados sons gastronômicos, vamos dizer assim, que nos remete a uma época
Priscas eras, como minha mãe gostava muito de usar essa palavra, e que realmente nos revigora completamente. Estou deixando aqui, já está aqui quase no ponto. Ó. Espero que o Cubano tenha mostrado para vocês. Vou colocar aqui agora a minha tomate. A gente geralmente coloca a tomate sem semente e sem pele, evita a acidez, tá? E por isso que algumas pessoas às vezes tem que colocar o açúcar para diminuir a acidez, mas enfim, se você tirar a semente e a pele, ou só a semente, já diminui bastante a acidez. Já está aqui o bacalhau de salgado. Vou misturar aqui os ingredientes. Tá? Vou agora deixar aqui um pouquinho para a gente colocar o sal. Eu dessalguei o bacalhau, tá? Então coloco o sal para ficar no ponto certo. E pimenta do reino branca. Você tanto pode colher a pimenta do reino preta como a pimenta do reino branca. Os sabores são um pouco diferentes. Eu gosto de pimenta do reino branca para alguns pratos, pimenta do reino preta para outros pratos. Enfim. Vou colocar agora a cebolinha. Tá? Para que a gente possa fazer para deixar os nossos ingredientes, o nosso recheio já no ponto, tá, gente? Pra gente preparar por outro. A ideia é que você possa colocar mais um pouco de azeite para ficar mais no ponto, tá? A ideia é que você possa deixar ele bastante seco, porque quanto mais a massa seca, por incrível que pareça, por isso que a gente escolhe inclusive o queijo prato, é para que a massa fique mais seca e a massa não corte, não quebre muito, a massa fique uniforme quando a gente tirar do forno, tá? Vocês vão perceber isso quando a gente tirar do forno a nossa massa. Então eu estou deixando aqui, além de tomar o gosto, né, dos ingredientes, mas também para que ela fique no ponto e não fique a massa muito molhada, muito encharcada. Ela fica uma massa mais fresca, mais seca, desculpa, né, e a gente possa aproveitar o rocambole como ele deve ser, uma massa gostosa, um pouco picante, porque eu coloquei, né? E ao mesmo tempo ela ficar bem homogênea, tá? Esperar um pouquinho até refogar completamente e descer um pouco para a gente poder preparar a nossa massa. E agora que o ingrediente ficou aqui na composição correta, ele está aqui ficando bem ressecado, eu vou desligar aqui, tá? Esse é o tempo justamente dele ressecar o resto. A gente vai agora preparar aqui a nossa massa. Tá aqui a minha massa, eu abri aqui a massa de pastel. Primeira coisa que a gente vai providenciar, tá? Eu vou preencher completamente com queijo. Isso inclusive pode fazer com que lá no fundo o queijo fique mais agregado e você encontre lá no fundo do rocambole uma massa mais escura, mas isso é normal, tá? Isso faz parte do processo. Então não tem tantos problemas a gente fazer isso. Então veja aqui. Queijo prato. A chuva aqui em Campina Grande, graças a Deus, chegou. Vocês escutam aí uma zoada, um som de chuva, mas é um som gostoso. Não tenho dúvida de que Campina Grande adora esse som, tá? É um som que realmente nós gostamos muito, porque a água é vida, né? A água é tudo. E agora já fiz aqui a nossa massa. Eu vou colocar aqui os ingredientes, tá, gente? Permitam aqui. Vou tirar. Vou colocar aqui para facilitar. E a gente aqui vai colocar aqui a nossa massa, o nosso bacalhau. Se você quiser deixar ele um pouco mais seco, você deixa. Depende muito de você.
tirar aqui o restante do nosso bacalhau, tá? Distribuir aqui homogeneamente. Bem, tá aqui a nossa massa. Vou usar ainda o pincel e tá aqui a gema do ovo, porque a gema do ovo é uma cola natural que você vai fazendo. Então, eu prefiro que a gente tire isso aqui, tá? Aqui já tem um plástico aqui natural aqui dele e que a gente comece a enrolar o nosso rocambole, tá? Vai tirando aqui o plástico. Você vai colocando. A gente vai enrolando aqui o nosso rocambole. E a ideia é que você possa aqui no fim, tá? Você possa usar a gema do ovo para que a gente possa colar aqui o nosso rocambole. E agora eu vou pegar aqui, a gente aqui vai fazer um corte para que ele possa pegar. E aqui, ó, vou aqui só abrir antes. E a gente vai colocar aqui o nosso rocambole, tá? E agora, depois de ter feito os cortes, vou levar aqui. Por enquanto a gente ainda dá para colocar aqui sem se queimar. Mas agora eu vou deixar aqui o forno fazer o seu trabalho. E daqui a pouco a gente tem Simone Guimarães no Degustando Conversas, provando o nosso rocambole de bacalhau. E você de casa, tenho certeza que irá fazer. Pode fazer no forno convencional. Nós estamos utilizando o forno de lenha, mas você pode com certeza fazer em casa no forno convencional. Basta que você tenha cuidado com a temperatura para que você vá acompanhando o prato, para ele não ficar muito ressecado. Tá aí a dica de hoje, rocambole de bacalhau, o prato que a gente escolheu para o nosso convidado de hoje aqui no Degustando Conversa. E agora vamos assistir o Degustando Drinks com Túlio Maia. Olá, bem-vindo a mais um Degustando Drinks. No programa de hoje eu vou ensinar para vocês a receita do Bloody Mary, um drink que tem aproximadamente 83 anos que foi criado. Para isso nós vamos precisar de uma coqueteleira, suco de tomate bem concentrado. Você pode usar o suco de tomate que você compra no supermercado ou fazer em casa, como foi o meu caso aqui, né? Vodka, mais ou menos 50 ml. Molho inglês, aproximadamente 2 colheres de molho inglês. Suco de limão, pimenta do reino ralada na hora, pimenta tabasco, 3 gotinhas. E fica opcional você colocar o gelo agora ou deixar diretamente no copo. Eu prefiro colocar agora porque eu já gelo bastante o drink. E também o gelo já fica com o sabor dos ingredientes. Esse é um drink que ele fica um misto de doce com salgado, bem interessante. E agora você chacoalha até você homogeneizar todos os ingredientes e gelar também o seu drink, né? Você pode ver, a coqueteleira vai ficando toda embaçada, que ela vai ficando bem gelada por fora e também vai misturando o gelo com o líquido que está aqui dentro. Após esse processo, como a gente vai utilizar o mesmo gelo, eu não vou coar para servir. Pegue um long drink ou pode ser uma taça. Decore com uma folha de salsão, uma rodela de limão e um canudo. Assim está preparado o seu drink Bloody Mary.
Degustando Conversas de hoje recebe aqui minha colega, minha amiga, né? Minha colega de trabalho, mas amiga de muito tempo, Simone Guimarães, Campina Grandense como eu. Exato, 13 anos. Como eu, 13 anos. 13 anos. Simone, vamos começar aqui pelo mais simples, né? A gente já falou muito sobre gastronomia, mas me diga aí, qual é a sua preferência, se for tiver que cozinhar alguma coisa, para seus meninos, mas não, né? Porque hoje são todos meus jovens, meus jovens. Enfim. Eu gosto muito de massas, gosto de macarrão, adoro pizza, então eu tenho preferência por isso. Como também gosto de comida também sertaneja, adoro uma boa galinha de capoeira que eu faço na panela, na panela de barro, uma buchada também eu gosto de tudo, Fábio. Assim, Simone, o que é que você não gosta é mais fácil de eu responder do que o que eu gosto. Agora, de cozinhar realmente seria massa e as comidas típicas que a gente tem aqui, uma feijoada, um rubacão, uma galinha de capoeira, o arroz de festa, né, que é aquele arroz da graxa. E um fornozinho a lenha como esse. Um fornozinho a lenha, um fogão a lenha também. É muito para desse final de semana, inclusive recentemente eu estive fazendo justamente como você, uma galinha de capoeira, porque assim, você faz na panela de barro, com forno a lenha, porque tem todo um resgate das nossas raízes. Né? E as nossas tradições, que a gente tem que manter elas sempre vivas, né? Até inclusive assim, meus filhos, quer dizer, tenho sobrinhos pequenos também, quer dizer, a gente valoriza aquela nossa cultura. Então isso é muito bacana, a gente começar... panela de barro, quando a gente fez agora nesse carnaval, fiz uma galinha de capoeira e o bode na panela de barro, no fogão a lenha, então ficou deliciosa a comida, o sabor é diferente, Fabinho, do que você fazer no fogão normal e numa panela normal. E a gente só sabe fazendo. Fazendo, exatamente. Simone, a gente está aqui provando aqui o nosso rocambole de bacalhau, né, que é bem diferente. Uhum. Me diga uma coisa, você terminou engenharia civil aqui em Campina? Terminei engenharia civil em 1997, na UFPB, ainda não era o UFCG. Na UFPB, não era o UFCG, era Campus 2, né? Campus 2. Já faz o quê? Faz 22, vai fazer 21 anos que eu... Mas o tempo passa assim, uma coisa... Passa rápido e a gente não percebe, né, Fabinho? Quer dizer, um dia desse eu te vi guri, né, brincando aqui na Rua do Alto Branco. É verdade. E quando a gente vê, passa, a gente cresce profissionalmente, a gente tem um mundo, né, de aprendizado aí pela frente. E as oportunidades vão surgindo e a gente está aprendendo bastante. E termina se encontrando depois de outro canto. Outro ciclo da vida. De repente, em outra coisa. Simone, qual foi o seu maior desafio na sua profissão? Qual foi o seu maior desafio? Não estou falando a nível de cargo, mas estou falando de uma obra que você foi responsável diretamente, ou monitorou, ou foi fiscal, enfim. Qual foi a obra que mais digamos assim, lhe tomou tempo e ao mesmo tempo foi mais fascinante no sentido de ver ela ver realizada? Eu posso dizer assim, tenho duas obras que eu posso citar em termos da gente assim, tudo aquilo que a gente conseguiu, e isso assim, eu obtive já na minha carreira, já com mais de 15 anos de formada, foi quando eu entrei justamente no governo. Foram as obras do Viaduto Eduardo Campos em João Pessoa, é uma obra que realmente ela demandou muito da gente, e a gente participou dela tecnicamente, efetivamente lá. E foi uma obra assim, só para esclarecer, porque a gente fala Eduardo Campos, tem gente que às vezes não conhece. Mas é aquele viaduto do Gado. Do Gás, a entrada de João Pessoa. De João Pessoa, o Almeidão, né? Isso mesmo, ali em frente ao Almeidão. Então aquela obra, você tira o tempo que ela foi executada, Fabinho, e a gente teve um período de chuvas de janeiro até o mês de junho, julho. A gente entregou ela em dezembro, ela foram 18 meses. 18 meses. Ela foi 1 ano e 6 meses, justamente por conta do período de chuva. Então a gente teve que mudar. O tráfego que a gente teve que interditar um lado, fazer o outro. Quer dizer, isso tudo demanda tempo. E a gente, aquela obra, eu posso dizer assim, foi o meu grande desafio. Aprendi muito com ela, porque a gente, enquanto engenheiro, a gente nunca teve uma obra daquele porte. Isso. Aqui no estado da Paraíba. Então foi uma oportunidade de aprendizado grande. As escolas técnicas também, de certa forma, eu gostei muito, porque a gente aprendeu a trabalhar com proteção, concreto protendido também, que não tínhamos. A única obra que foi feita na Paraíba com proteção foi Espaço Cultural, isso ainda na época de Buriti. Há muito tempo. Então, quer dizer, aquela obra foi fantástica. Inclusive, vários estudantes do curso de técnicos de edificações do IFPB, da Universidade Federal da Paraíba, o UFCG. Então, a gente avisava para a área de estrutura, se quisesse levar esses alunos lá, para ter o aprendizado. Na prática, isso. Como era feito, justamente isso. Então, e o Hospital Metropolitano? Que é o maior hospital público do estado da Paraíba, eu posso dizer que é um dos maiores do Nordeste do país, são 20 mil metros quadrados de área construída, e uma obra que a gente está entregando nesses dias, devido à complexidade dela. Você foi lá ontem comigo, você vê a quantidade, quer dizer, só em cabos de lógica, mais de 120 quilômetros de cabos de lógica. Quando você pega toda a parte
elétrica dela, só de cabo ali, gente, é mais de 10 milhões de reais investidos em cabo, quer dizer, para dar segurança, porque é um equipamento avançado que vai tratar da parte cardiológica, da parte neurológica, né, de quem necessitar. E você tira, assim, os pavimentos que você tem, que é um bloco todo de enfermaria, um bloco todo cirúrgico, assim, né, com quando TIs. você vê a movimentação daquilo, né? Atualmente, hoje em dia, que você estava lá ontem, você não percebeu, mas tinha 500 pessoas trabalhando naquela obra. E devido ao tamanho, você não nota e nem percebe isso. Então, é muito prazeroso. Então, as oportunidades que surgiram na minha vida, a gente tem que, acho que todos nós, né, Fabiana? A gente tem que agarrar e fazer o melhor da gente. Exatamente. Simone, vamos mudar um pouquinho da sua área específica. Vamos puxar aqui para a gastronomia. Bora. Teve algum país ou em algum local que você visitou e teve alguma comida que você não gostou de jeito nenhum, que foi aquela, sabe, ou que você criou uma grande expectativa e quando provou esse rapaz, nada demais? Escargot. Escargot. Como mais nunca na minha vida. Só provei um. Horrível. A gente não tem essa mania de comer o caramujo, como se diz, né? O caramujo dele. Horrível. Horrível, horrível. Aquele ali sem... Ele já veio dentro ainda dele para tirar ou já estava fora? Não, veio dentro dele. Realmente, se você não tiver muito estômago... Eu tive na China o ano passado, né? E provei sem saber, cachorro e pombo. Cachorro e pombo? Né? E sem saber. Sem saber. Depois me disseram e aí não consegui comer de novo. Mas ela gostou? É diferente a carne. Eu notei que era alguma coisa diferente. Né? E eu fiquei com medo de ser, falando a verdade, de ser cobra. Aí eu digo, aí tinha sido o fim da picada e minha mãe, minha saudosa mãe, tinha sido revirada no túmulo, que era um animal que ela tinha mais medo do mundo. Cobra. Era cobra, e sabia que eu tava comendo cobra, o mundo tinha se acabado duas vezes. Mas enfim, depois disseram, é cachorro e pombo. Pombo é muito passarinho, aquela coisa, mas é uma carne sem nada, uma coisa simples. E a carne do cachorro não, é uma carne mais macenta. Eu não sei explicar bem direito qual é a carne que é próxima. Porque diz parece com carne de bode, né? A gente escuta isso. A textura e tal, mas o sabor Mas assim, eu particularmente não gostei de jeito nenhum da comida chinesa. Eu passei 15 dias. Nem sem saber, isso Fabinho. 15 dias e descobri, se alguém me perguntasse naquele momento o que é que eu mais queria era um hambúrguer. Tanto é que um burger desse da vida aí me salvou, porque senão eu tinha passado fome, mas enfim. Mas é um tempero muito forte e a gente às vezes tem a nossa comida e algumas pessoas têm a mesma coisa. Tu falava de comida regional, isso me remete muito. Eu tava aqui num barzinho aqui em Campina e aí pedi uma favinha, nada mais tradicional pra gente. E de repente ela trouxe a fava com salsinha em cima. Não combina. Eu disse, meu amigo, que diabo é isso aqui? Vá lá que a gente tá num processo de gourmetização muito grande. Eu disse, mas fava com salsa, amigo? É coentro, homem, pelo amor de Deus. Valoriza a nossa... Esse experimento não funciona. É verdade. Isso não dá certo, a gente não pode perder a nossa essência. É coentro. Da mesma forma que você chega lá, os caras não vão ter comida com coentro, é com salsa. É com salsa. Eu penei muito pra gostar, porque no início eu queria coentro, né? Mas eu digo, mas rapaz, a gente tem que fazer até a mistura e tal. Simone, aqui em Campina, se você fosse escolher uma comida num restaurante, não vou dizer a questão do restaurante, pra gente também aqui não tá fazendo juízo de valor com A, com B ou C. Mas vindo da Campina, o que é que não pode faltar no seu cardápio? Bode. Bode. Não vou dizer onde eu gosto de comer, mas bode. Tem que ter de todo jeito. Tem que ter. É aquela história que diz que o bode só se perde o berro, né? Isso. O resto aproveita. Inclusive o xerém com bode torrado, que eu gosto muito. Então, enfim, não tem como a gente tá aqui, a gente tá comendo aqui um bacalhau e Simone. Falando em bode. Mas se bem que o bacalhau tem uma relação intrínseca com o Nordeste. E o bacalhau é muito bom também. Simone, a gente tem um tempo de programa, enfim, podia estar aqui conversando muito mais tempo contigo, né? Mas pra gente finalizar, a gente terminou, dizem que o brasileiro só começa o ano quando termina o carnaval. Recentemente terminou o carnaval. Estamos começando hoje, né? Estamos começando agora a tocar. O que se espera esse ano, um ano de Copa do Mundo? Não vou nem falar de política, até porque para não entrarmos em outras querrelas, digamos assim, mas Copa do Mundo, qual a sua esperança hoje? O Brasil vai conseguir sair bem melhor do que aqui mesmo, ou na Rússia, ou você acha que a gente não tem muita perspectiva esse ano? Dê um palpite, até porque eu sei que você é 13 anos, gosta muito também de futebol como eu. O que a gente tem acompanhado, assim, o que eu tenho visto, ele melhorou bastante, né? O desempenho, ele cresceu muito, a seleção brasileira. Eu acho assim, a gente precisa muito que Neymar, por ser nosso craque, ele seja mais humilde, ele tem um posicionamento mais humilde. Recentemente o jogo do PSG demonstrou um pouco isso, né? É egoísmo dele. Falta ele um pouco de liderança, eu acho que faltou um pouco de liderança e de entender o papel dele, porque as pessoas às vezes acham que só traz vantagem
Não é ser líder porque você vai ser isso, mas não esquece a responsabilidade que termina tendo e o compromisso que você tem que ter com todos que estão ao seu redor. Exatamente. Ele é muito bom, então todos sabem que ele é muito bom, então ele tem que ser mais humilde, passar mais a bola. Eu acho que nós temos uma grande chance, Fabinho, sim. E agora, a partir do momento em que cada um entenda seu papel, desempenhe bem como time e uma equipe que deve ser. Então a gente tem uma chance boa. O danado assim que eu vejo muito na Copa do Mundo é que, e vai acontecer isso invariavelmente esse ano, é que a gente termina com os melhores jogadores nunca chegando bem na Copa, porque você pega um campeonato do país e europeu, como a gente falou agora do PSG e do Real Madrid, e obrigatoriamente o jogo final vai terminar praticamente todo mundo já tem o equivalente da Copa. A Copa do Mundo. Já vem cansado, né? Fadiga, todo né? estressado, a fadiga. E hoje, diferente antigamente, a gente tinha uma questão do seguinte: o camarada era jogador de futebol, hoje tem que ser atleta. Tem que ser um atleta. O que é muito diferente, mudou muita coisa, né? É o desempenho físico, né? Você vê os treinamentos que eles fazem também. A força também física é diferente. Você tira um atleta da década de 70, né? Da Copa, vamos para a Copa de 72. E quando você pega com hoje em dia, até o porte também atlético, né? Os quilômetros que o camarada corre, a distância que ele percorre, bastante diferente. a velocidade, quer dizer, o futebol hoje ele é muito, também sendo muito mais. E a fadiga muscular também, você vê a quantidade de atletas nossos, que você vê, tem um rompimento de tendão de Aquiles, tem, não é, dificuldades, até problema cardíaco, né? Que você de vez em quando vê um. Mas se começo todo dia um bodezinho com xerém, não tinha isso não. Tava bem no trilho, a gente estava bem na Copa. Enfim, nós vamos parar por aqui, vamos continuar aqui conversando e degustando aqui o nosso bacalhau de hoje aqui com Simone Guimarães. Simone, mais uma vez, obrigado por participar. Obrigada, Fábio. E vamos tocando o programa. Obrigada a todos, bom dia. Se você quiser assistir um pouco mais de Degustando Conversa, acesse facebook.com/Degustando Conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. E o Degustando Conversas encerra por aqui. Próximo sábado tem muito mais Degustando Conversas com Fábio Maia.